Olá, você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. O tema de hoje é uma conversa sobre o filme Nada de Novo no Front. E para conversar sobre este assunto, eu tenho aqui comigo minha colega do Instituto, Lilian Afonso. Bem-vinda, Lilian. Obrigada. De nada. Esse filme, para quem não assistiu, é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Que começa com alguns rapazes indo se alistar para o exército alemão. Né? É uma cena tocante, já logo de início. Eles têm em torno de 17, 18 anos. Os mais velhos, 20, né? Os mais velhos, 20. E o personagem principal nem tem 18. É ele que assina no lugar do pai? É. É ele. Alguém assina no lugar do pai para ele poder se alistar, né? E é tocante porque eles estão alegres e felizes de irem para a guerra. Eu lembro que eles pensam em chegar a Paris, né? Sim. Como se fosse um passeio, eles agem como se aquilo fosse... Nós vamos para triunfar, né? Sim. Então, vamos caminhar para triunfar, né? Sim. Meu Deus. Então, imagina-se a máquina de comunicação de guerra, de um lado, a máquina de guerra, que depois você vai, conforme eles vão entrando, né, vai fazendo alistamento, né, porque a entrega do uniforme, né? Porque, aliás, o filme começa com o recolhimento dos uniformes de quem morreu na guerra, a lavagem, para ser reutilizado por novos soldados, ou seja, é uma máquina de guerra. E eles entrando dentro dessa máquina de guerra, e você espectador, está vendo isto. E você sabe que eles não sabem disso. A impressão que me dá, ainda que ele seja preto e branco, né, é que está entrando no matadouro, né? Sim. Porque começa com aquele sangue sendo lavado, né? E depois eles em fila, né? É um matadouro, né? Uma fábrica que é um matadouro. Sim, sim. E esse ingrediente da ingenuidade é que me chamou muita atenção. O quão nós estamos suscetíveis a ideologias, a formas de pensar, a modas, principalmente hoje, que a gente pensa no cenário político mundial dividido entre direita e esquerda, o bem e o mal, o outro é o mal, eu sou o bem. O outro sempre é o mal, né? O outro, lógico, óbvio, né? Eu nunca sou o mal. E o quanto que é fácil cair numa ideologia. Né? O quanto que é fácil. Quando você percebe, você já não sabe nem mais do que você está falando, né? Você só repete. Você só... E repete com um nível de ingenuidade que você fala, não, essa pessoa não está falando isso. Ela não está sendo séria. Não é possível. Mas é possível. É que me foge a palavra. Não lida com a expectativa da gente. O que é ali que pega a gente... Não é expectativa. Me foge a palavra aqui. Que a gente é pego por ali, sabe? Como eles achavam que iam ser heróis, que iam... Imagina, não tem herói numa guerra. Não tem. Como numa batalha assim, não tem como ter vencedor. Eu estou pensando agora na sua pergunta. Na palavra, né? Eu não encontro essa palavra. Eu penso agora num trio que é arrogância, onipotência e estupidez. Eu não penso numa única palavra. Mas tem um trio que o narcisismo ele é composto de arrogância, onipotência e estupidez, não é? Que é onde se fisga. Não é? Talvez a palavra não muito adequada, mas aí
não é um narcisismo que o André Green ele descreveu o narcisismo de vida e de morte, né? Numa tentativa de fazer uma separação, mas para mim narcisismo sempre é algo ligado à pulsão de morte, né? Então para mim é sempre uma questão de ganhar ou perder. De ganhar ou perder, ou de eu tô do lado do bem, sabe? Uma coisa muito ligada à posição esquizoparanoide. Eu nunca li nada do Green. Do Green? Não, mas não tá perdendo nada. Sim. Pra ser sincero, você não tá perdendo absolutamente nada não lendo alguma coisa do Green. Mas porque a princípio parece pulsão de vida, né? Só que não é. Então, a princípio parece. Essa é a maior crueldade da cena. Parece que eles vão a passeio, mas eles não vão a passeio. Sabe o lobo em pele de cordeiro? Não são eles. A máquina de guerra. Como no final, né? Que tem um general, não sei o que ele é, que ele fala, né? A vida dele é a guerra, né? Sim. E ele nasceu numa época onde não teve guerras, né? Que a frustração dele era essa, né? Tanto é que depois ele manda eles novamente, quando faltava horas para terminar a guerra, né? Sim. Então mandou para a morte, né? Tem uma coisa no que a gente está chamando aqui de ingenuidade muito perigosa, né? Que não é a ingenuidade infantil, não é a ingenuidade do adolescente, sabe? A do adolescente tem um ingrediente aí, né? Mas tem algo mais aí, né? Que agora estou falando de hoje, tá? Não estou falando agora tanto do filme. Hoje tem uma manipulação dessa ingenuidade que a gente poderia dizer que é quase adolescente, de que, sabe, pode tudo no mundo, sendo manipulado às massas, né? Porque você mandar invadir o Capitólio nos Estados Unidos, o que foi aquilo em Brasília, ou seja, tem uma ingenuidade no meio disso tudo, né? Você fala assim, não, vamos entrar no ônibus, vamos invadir Brasília e vai ter... Vai dar tudo certo. Não, você é ingênuo. Você é ingênuo. Mas aí você tem razão. Você é ingênuo. Tem um tanto de ingenuidade, mas não só, né? Não só. Não só. E aí é onde entra a arrogância, a onipotência, a pulsão de morte, ou seja, tem um lado negro da força, tem uma outra coisa por trás, né? Tem algo da Casa Sonserine, né, diretora? Né? Tem algo da Casa Sonserine no meio disso tudo, sabe? Tem uma coisa Voldemort no meio disso tudo. Mas, no fundo, me parece uma vingança, talvez, pelo não conseguido, pelo não aceito, pelo... Né? Não que eu valide isso, né? Mas eu acho que passa por aí também, para não olhar só o lado ruim. Se bem que uma vingança sempre é ruim, né? Uma vingança nunca ela pode ser boa. Tem uma corrente de análise política que sempre diz que as guerras começam com frustrações. Né? Por que a gente está tão polarizado? Porque tem uma parte perdedora economicamente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o cinturão de aço, está sendo muito massacrado do ponto de vista econômico lá, por uma transformação da economia de materiais para serviço. Então sobra muita mão de obra. Então essas pessoas ficam perdidas. Então tem que ocupar. Qualquer ideologia que entrar ali ajuda a dar conta dessa frustração. Então tem uma corrente de análise política que vai por esta linha, o que faz sentido. Né? A mesma linha diz que a Segunda Guerra começou porque as imposições feitas à Alemanha na Primeira Guerra foram tão drásticas, tão duras à Alemanha, que criou o campo para o nazismo. Né? Então, tem esse terreno para florescer isso que a gente está chamando aqui de ingenuidade neste filme. Não é? E que está presente hoje. Hoje isso está presente, né? Quando a gente pensa nessa mudança de
de como se dá as relações de trabalho, como que se dá as relações internacionais, como se dá, não é mais tão fabril, é mais de serviço. Você precisa de um nível maior de qualificação profissional para estar no mercado de trabalho, não é todo mundo que consegue. Onde ficam essas pessoas? Então, no filme, essa questão dessa ingenuidade, você vê que como que ela é capturada pelo sistema de guerra. Né? Como eles vendem a guerra como algo a ser, como um triunfo, como algo fácil, como algo... E eles, né, vão descobrindo pouco a pouco que não é bem assim. Porque na adolescência é bem um período, né, que a pessoa acha que é capaz de tudo, né? E tem um adolescente em cada um de nós, né? Sim, a gente carrega ele para a vida toda, né? Mas ali ele está muito aflorado, né? Tá. Porque não tem a experiência da vida, né? Porque a vida vai frustrando a gente, né? E vai mostrando que nem tudo é triunfo, né? É mesmo quando você ganha, nem sempre é triunfo, né? E fica muito longe disso o filme, né? Fala a respeito da cena que você acha... Bom, são duas, né? Tem duas cenas muito surpreendentes, tem essa, né? E tem... Eu queria só falar mais uma coisa. Como que a ingenuidade, neste caso, ela é diretamente proporcional à estupidez. Quanto mais ingênuo, mais estúpido. Bom, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não é? Ou seja, toda vez que a gente topa, e aí é uma questão que eu quero falar direto com o ouvinte, toda vez que você topar com algo que te pareça uma ideia muito inovadora, muito boa, muito brilhante, duvide dela, porque né, nada é só bom. Não. Né? Se estão te vendendo que você está do lado do bem, tem uma cara de paranoia, é isso? Tem uma carinha de paranoia. Nada né? é só bom ou só ruim. Nada é só bom ou só ruim. Tudo é muito mais complexo. Sim. É mais fácil pensar assim, eu sou bom e outro é mal. É muito fácil pensar assim, mas a vida não é isso. É um bom jeito de saber quando a gente está sendo manipulado, né? É só bom, né? Olha o outro como é ruim. É um bom jeito de você saber que você está sendo ingênuo. Sim. Não é? E você... caminhando para a estupidez. E caminhando, né? A estupidez humana é ilimitada, ela está logo ali, espreita. Sabe? No fundo do armário tem. Tem. Fica ali, sabe? Embaixo da cama tem estupidez. Tem, ela nos acompanha. A gente levanta a calça, ela e sai. Todo dia, todo santo dia. Não duvide, não duvide. Duvide da inteligência, mas da estupidez não pode duvidar. E é muito triste ser manipulado. Não é um ditado, né? É uma fala, né? Que se você não reconhece o idiota, né? É você. É você. Se você não está encontrando ele, pode contar que é você. Pode contar que é você. Né? E isso para todos os... Vale em todas as áreas. Vale em todas as áreas. E só para deixar claro que a gente não tem nenhuma posição política específica. Não é? A gente, quando cita, é só aquilo que está mais à mostra. Sim. Não é? Mas estupidez é algo... É inerente a todos os lados. A todos os lados, a natureza humana, Sim, e ela é democrática. É assim, nesse ponto. Sim. Ela é a mais democrática dos sentimentos humanos. Quando a gente deixa de pensar. Não adianta. Agora, tem a cena que ele acorda disso tudo, da ingenuidade, né? Que é a cena quando ele está fugindo, né? Ele está no fronte de batalha e está fugindo de alguns dos tanques que vão se aproximando e ele cai numa vala, não é? E ele se finge ali meio que de morto, né? Esse personagem principal. É um francês, né, que cai lá também, né? Não, o francês, por enquanto ele tá lá. Sim. Aí quando ele... Tudo parece quieto, ele começa a se mover, vira, olha e tem um soldado francês. Não é? Pronto para atirar nele. Ele começa a pegar, né? Ele começa a se mexer já para atirar. E ele tá sem nada, ele tá sem arma nenhuma. E cai uma bomba perto do soldado francês... E esse soldado francês é jogado para dentro da mesma vala. Né? Uma vala enorme. É verdade. É uma vala enorme. E a única coisa que ele tem é uma faca ali, né? Então ele sai
Ele sai atrás desse soldado, porque o soldado Sim, ia atirar nele. ia atirar nele e consegue chegar próximo do soldado primeiro e esfaqueia várias vezes esse soldado. Né? E nesta hora que ele tem que esfaquear esta pessoa várias vezes, não é? Ele se afasta e entra em pânico. Né? Quando se dá conta, né, do E que aí fez. ele se dá conta. E aí ele se dá conta não só do que ele fez, mas de tudo o que está em volta. Né? Sabe aquele sonho da ingenuidade? Ali para mim parece que ele acorda. Não é? Ele vivenciou várias coisas. Não é? Ele estava na guerra, ele estava matando, ele também estava, Sim. não é? Mas ali ele acorda. Ali, para mim, ele acorda. Ele entende o que ele foi fazer lá, né? Ele entende. Não é? Ali ele se dá conta. Não é? E ele entra em pânico total, completo. Ele... Nossa. Não é? É uma cena muito dura. É uma cena muito dura essa cena que ele está ali ao lado do soldado. E logo depois, ele, para tentar consertar aquilo, ele pega a terra e começa a Tenta querer matar ele de uma vez, de né? uma vez, porque ele não morre. Ele não suporta, né, Ele não o sofrimento do soldado, né? E começa a colocar terra nele e ele não morre. Então, é uma coisa tão drástica, tão dura, tão triste, tão violenta. Que olha que curioso, né? Quando ele tenta matar com a faca, ele não está sabendo o que ele está fazendo. Não. Ele está reagindo a Ele tá uma tentando situação. sobreviver. Sim. A hora que ele se arrepende, ele tenta matar de verdade. Sim. Olha como o bem e o mal, né? O que é bem, o que é mal. Sim. Eu acho que é por isso que é tão impactante, né? Porque a gente tem a noção ali do que é bem, do que é mal. É bem deixar ele sofrer. Eu não suporto ver o outro sofrer. Sim. Sim, mas aí eu vou matar. E aí depois tem a outra reviravolta, né? Aí ele tenta limpá-lo, tirar, dar água para ele. Meu Deus. Ou seja, ele não sabe o que fazer. Não. Ele não sabe o que fazer com esse soldado francês, com ele, Com com ele. os seus sentimentos, com a situação. Ele não sabe. Né? Mas a impressão que eu tenho é que quando ele tenta dar água para o soldado, ele limpa a boca do soldado. Ele está confortando já. Aquele já não é mais um soldado, é um ser humano, como ele. Sim. É uma outra pessoa. Sim. Tanto é que depois ele procura o documento, né, para ver. Quando ele vê a família, aí é um baque atrás do outro, não? É. Aí vai vindo... Quando reconhece a humanidade do outro, é um baque atrás do outro. Exatamente. É o mesmo que poderia... que não precisaria chegar a esse extremo para as pessoas verem, né? Que não tem esse bom e esse mal. Exatamente. Né? Porque fica um atacando... Daqui a pouco começa novamente, né? Fica um atacando o outro como se a gente não fosse tudo ser humano, se a gente não fosse sofrer as consequências. Do né? mesmo jeito. Sim. Seja quem for que ganhe, a gente vai sofrer junto. E Sim. quem vai sofrer é a gente, né? Porque quem vai para frente da batalha é a gente, né? Não são eles. Não. Eles não vão. Então, eu acho que essas filosofias, elas são muito boas para distrair a pessoa disso, né? Porque ela não se dá conta que quem vai arcar com as coisas mesmo é ela. Sim. E o amigo ou o vizinho que discorda dela, os dois vão sofrer, independente da escolha que façam, né? Então, é bem isso que você está dizendo, é entender que depois... É a gente. É a gente. É sempre com a gente. Sempre diz respeito a gente, né? E acho que por isso também que a educação não pode ser muito valorizada, a saúde não pode ser muito valorizada. A cultura. O emprego, né? Porque se a gente tiver saúde, educação, cultura, emprego, bom, aí sobra tempo para a gente se preocupar, né? Sim. Aí dá para pensar, aí não pode ser ingênuo, né? Porque aí a gente tem espaço para isso, né? Mas enquanto a gente está tão ocupado com outras coisas, né? É fácil de manipular. E para manipular, o outro não pode ser um ser humano. Tem isso, né? Por isso que essas, que nem o Hitler, né, desumanizava, né, os judeus. Sim. Não são. São pessoas. Não são pessoas, né?
Como na nossa polarização também, né? Não Sim. são. Não, o outro é o inimigo, né? Seja ele de que lado for, né? Seja ele, o outro é inimigo. É inimigo. Não Que é? tem que ser derrotado, que está contra mim. Né? E É bem esquizoparanoide, né? é o que eu estou dizendo. O outro é reduzido a um objeto. É. O outro é reduzido a um objeto. Você sabe que não é o caso, a gente está falando sobre esse filme, né? Mas eu acho que vale muito a pena também pensar. Não sei se você assistiu o... Ai, meu Deus, o Talentoso Ripley, a série O Talentoso Ripley. Não, a série eu não assisti. Então, eu já tinha visto o filme. Na série... Filme assisti. É muito interessante. Assista a série. A forma que ele olha para as coisas e a forma que ele olha para as pessoas. É uma outra situação, mas ele olha para coisas como sendo importantes, sabe? Então ele dá um olhar assim. E para as pessoas não são nada. E aí, transpondo, né? Eles transformam as pessoas em coisas, mas para transformá-las em nada, né? Sim. Tira sentimentos. Tanto é que quando o rapaz vê a família, né? Família, pessoas que dependem dele, de mim, pessoas que vivem, que sofrem. Ele é um né? outro ser humano. Né? E ele guarda os documentos no filme. Sim. Agora a gente está voltando para nada de novo no front. Para, na cabeça dele, um dia poder devolver esses documentos. Né? Como se ele pudesse ter o poder... Aí você fala da onipotência, né? O poder de restituir a vida para a pessoa de uma outra maneira, né? Exato. Restituir a humanidade dela, né? Que ele tirou também, de certa forma. Ali, eu já... Aqui já tem uma outra passagem que, assim, ele já se deu conta que é um humano. Bom, o que eu posso fazer agora com isso? É entregar esses documentos. Não é? É o que eu posso fazer. Então, é onde ele deixa de se sentir culpado e passa a se sentir responsável. Não é? Sim. Tem uma passagem de culpa para sim. responsabilidade. Sim. Eu me responsabilizo por aquilo que eu fiz. Sim. Não é? O que eu posso fazer agora? Enquanto ele está tentando dar água, colocar areia, qualquer coisa, não, ali ele está... Tentando resolver o que já não tinha mais jeito, depois né? de 30 facadas, Não tinha mais tem. jeito. Mas eu acho que esse filme ele serve muito de alerta, como a gente vem e voltando para a situação atual, não reduza o seu vizinho a um objeto. Sim. E por isso que eu disse que o narcisismo, para mim, ele sempre está ligado à pulsão de morte. Porque tira a individualidade do outro, né? A humanidade do sim. outro. Sim. Não é? E toma aqui Me pulsão de coloca morte como um modelo, né? sim. Um modelo freudiano de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então, toda vez que você reduz o outro a um objeto, a um inimigo, você tira dele a humanidade. Né? Então, isso é que a gente está vivendo muito hoje. Né? E de um jeito ou de outro, para não dizer de um lado ou de outro, você tem do lado da esquerda vários tipos de ideologia que desqualificam o outro como um ser humano. Não é? Eu me pergunto, e eu acho isso uma pergunta muito séria, alguns psicanalistas que se colocam do lado de um espectro de outro, como é que você atende o paciente que é de outro espectro? Se você se coloca politicamente ou no espectro ou no outro, eu não venho dizer que você tem que ter um espectro, não tem que ter nada. Né? Porque a gente lida com pessoas, a né? gente lida com pessoas. Lida com partidos, e a forma que ela pensa, né? E não com o que ela pensa. E eu já ouvi de colegas dizer, eu não analisaria um bolsonarista, eu acho isso um absurdo. Isso, para mim, é um absurdo. Ou eu dizer, eu não analisaria uma pessoa que é de esquerda. Isso é um absurdo. É você tirar a humanidade, e um psicanalista dizer isso é pior ainda. Porque ele pensa dessa forma, né? É pior ainda. ele não pode ser tendencioso de jeito nenhum, né? Mim, nem para um lado, nem para o outro. Não deveria exercer profissão. Não deveria nem exercer profissão. Tem algumas coisas que estão muito implícitas, né, na profissão da gente. Eu sei que a personalidade do analista sempre atrapalha a análise. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Sim. Mas é alguma coisa que a gente luta contra, não a favor. E tem que estar ciente do que está fazendo, né? Exatamente. Ou seja, você tem que estar ciente da sua estupidez. Sim. Você não está do lado do bem. Não.
Você não está do lado do bem. Não. Você só quer fazer a sua tarefa bem feita. Sim, o melhor possível, né? Você quer fazer a sua tarefa bem feita, mas você não está do lado do bem. Não. E nem é tão bom assim. Não. Desconfie. Se o seu psicanalista é muito bom. Desconfie. Inclusive isso. Se você acha que seu psicanalista é bom, desconfie. Né? Ai, mas ele é tão bom. Não. Pode saber que você não acordou de alguma coisa. Alguma coisa você não está vendo. Você está num sonho que você não está sabendo qual é. Né? Mas é difícil se manter nesse lugar neutro, né? Porque a gente tem as posições da gente, né? Mas se manter nesse lugar neutro é... Mas se a gente não se coloca lá, a gente não consegue olhar. Inclusive, eu estou me colocando aqui num lugar. Eu não estou deixando de ser neutro agora. Sim. Não é? Eu estou deixando de ser neutro agora. Então, mas tem essa questão que para mim é essencial. Você procura fazer a sua tarefa bem feita. Mas a sua personalidade atrapalha a análise. A gente tem que saber sobre isso. Então, para mim é um modelo, é um filme que caiu, foi um lançamento perfeito numa época perfeita para nos lembrar da sombra que é o nazismo, da sombra que é tudo isto. Tem umas situações que, se a gente souber aproveitar, por exemplo, toda vez que a gente percebe que nós somos humanos, nós somos, o que você falou, eu sofro junto com o meu vizinho, e ter esse sentimento de solidariedade, isso ajuda nesses momentos, né? Que o meu vizinho é igual a mim, não é? Ou seja, quando a gente está gravando agora, você que pode assistir daqui a alguns anos esse podcast ou esse videocast, nesse exato momento o Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da história daquele estado, né? Pelas chuvas. E tem uma organização nacional inteira em prol do Rio Grande do Sul. Não é? Ontem me chamou, eu estava vendo o jornal, essa semana me chamou a atenção. O estado de São Paulo, por exemplo, cedeu para o estado do Rio Grande do Sul até meios para cuidar dos cachorros. Sabe? Apoio para cuidar dos cachorros. E outros estados cederam isso. Eu estava levando uma encomenda no correio, não parava de chegar. Nossa, que coisa boa. Não parava de chegar. Toda hora. Então, é isso que se sobrepor o bem e o mal, não é? A solidariedade pode se... Independente de que partido é o governador, o prefeito, não importa, as pessoas. Não importa. São pessoas. São pessoas que perderam casas, que perderam famílias. Quando eu vi que perderam um cemitério... Eles perderam um cemitério. Horror. Perderam um cemitério. É a perda da identidade, né? Você perde história, você perde identidade. As perdas ali são imensas. É lógico que a gente tem que celebrar a vida. Sim. Não é? Eles estão vivos, vão se reerguer. O povo gaúcho é um povo muito trabalhador, muito forte. Sim. Então, o brasileiro né? Eu acho como um todo, né? Como um todo, né? A gente pensar no Nordeste, o que o Nordeste passa, bom, que todo mundo passa, né? São Paulo também, né? Cada um à sua maneira, Cada um à sua maneira, né? E eu vou comentar uma questão também, que muitas vezes não é político só, não é? Se você está numa religião onde, nesta religião, é eles contra nós, opa, que o gato subiu no telhado. Não deveria ser assim... Nós estamos juntos, Exatamente. Né? Pelo bem de todos. Né? Se é eles contra nós... Já começou mal, né? Já começou mal. Começou mal. Não começou bem. Não tem como sair alguma coisa boa disso, não. Né? Já começa errado. Não. Se a gente não está tratando o outro como ser humano... Se somos irmãos, vamos pensar assim, né? Se somos irmãos, bom, eu não trato meu irmão assim. Não trato mal.
Eu sei das dificuldades dele, eu sei da forma dele pensar, mas nem por isso eu trato mal ou deixo de fazer algo que eu precise, né? Não, dá a mão e vamos. Vamos. Né? Ele não é meu inimigo. Não, então, não pode ser inimigo. Irmão não é inimigo, não. Né? Nunca. Então, hashtag fica a dica também. Bom, porque eu acho que esse filme traz tudo isso à tona, não é? Ele é um tapa na cara do momento que a gente está vivendo. Porque você tem a educação sendo usada para isto. Você tem religião sendo usada para isso. Você tem a cultura sendo usada para isso. Tudo que há de melhor, né, sendo distorcido. Né? Sendo distorcido. O que seria para engrandecer as pessoas, para alimentar. Está alimentando, mas de uma maneira ruim, né? São máquinas de poder. Sim, sim. Não, são máquinas de poder. E a gente está vendo funcionar, né? Tá funcionando a céu aberto. Porque a gente olha no filme e fala, nossa, como foi tão inocente? Poxa, não viu que estava com outro nome lá, os uniformes? O buraco de bala, né, consertado, não passou nenhuma hora pela cabeça. A gente está passando pelas mesmas coisas e não está passando pela cabeça das pessoas. Não. De muitas, não. Não é? Ou seja, tem alguma coisa que está fora do eixo, né? Que está fora... como eu disse, a gente está saindo da esperança da posição depressiva, tomando como modelo e indo muito para a posição esquizoparanoide. Não é? E não tem nada de bom lá. Né? Bom, vamos tentar fazer um bom trabalho de mau negócio? Serviria para pensar. Vamos tentar fazer um bom trabalho de mau negócio. Ajuda a dar um novo significado para outras coisas. Quem sabe a gente consegue sair de tudo isso com um significado novo para aquilo que é um ser humano. Não é? Quem sabe a gente consegue aprender um pouco com isso. Por que não é isso que a gente vê? Porque deveria ser. Mas não é isso que a gente vê. Que eu acho que a gente está ainda, sabe, a gente está entrando ainda na posição, não dá falta tempo para sair dela, sabe? Para conseguir tirar o aprendizado. Porque ela serve muito para limpar significados, né? Velhos significados. Né? Mas, ao mesmo tempo... não emplaca o novo. Não emplaca o novo. A gente está se agarrando ao velho. Uhum. Ao muito velho. O menor sinal de desequilíbrio, a gente volta para o velho. Porque é o que está acontecendo. É, né? O modelo que o Freud falou, né? O modelo de regressão do Freud. Se a gente tomar como modelo. A gente volta para o último ponto que a gente acha que deu certo. O último ponto firme, né? Bom, aqui eu conheço. Aqui eu conheço. Né? Nem que seja o nazismo. O problema é que é esse, né? A gente conhece coisa melhor. Poxa, quantos anos a gente já passou falando disso, né? Aí vem alguém, distorce um pouquinho a história, as pessoas embarcam de novo. Sim. De novo. Né? Tá tão na cara. Mas é que o outro não é tão humano quanto eu. Não, exato. O outro é um objeto. Né? Ele não é tão humano, ele é mau, né? Sim. Cuba é má. Mas então, tudo que não sou eu, é a do Caetano, não é? Narciso acha feio que não é espelho. Né? Não sou eu. Isso, então não é bom. Exato. Né? Entendeu por que eu disse que o narcisismo para mim sempre está ligado? Eu ando refletindo sobre a diferença em psicanálise entre eu, narciso e self. Né? O eu é uma instância o ego, o eu, né? É uma instância do Freud para a percepção da qualidade psíquica, né? É uma coisa muito específica. O ego, o narcisismo é essa estrutura da qual a gente está discutindo hoje. E o self é o si mesmo, aquele ir sendo, né? Que o Bion traz. Eu venho refletindo um pouco sobre essas diferenças. Mas voltando um pouco para o filme também, uma coisa que me passou pela cabeça é assim, que hora que a gente acorda para a vida, né, Ale? Fugindo um pouquinho da política e tudo, da vida, do dia a dia, do corriqueiro, né? A gente faz tudo com tanta pressa, a gente tem horário marcado para tudo, a gente ocupa os menores espaços, né? Que hora que a gente vive? Né? Tem uma coisa
quando eu estava vindo, eu peguei o fone de ouvido, coloquei. Aí eu peguei, vou fazer uma coisa. Peguei o meu tablet, um papel. Eu falei, não. Guardei o tablet, guardei o papel, falei, eu vou ouvir a música. Eu tenho feito isso também. Porque senão, que hora que eu ouço a música? Não, ela fica ali, né? De fundo, mas que hora que a gente para ouvir a música? Que hora que a gente para ouvir a música? Não é? Que hora que a gente para ver um filme? Isso. Para ler o que está lendo por inteiro, né? Como filme, por inteiro. Para ouvir o outro por inteiro. Então, né? Você sabe que eu ouço muito, assim... Aqui, eu percebo que eu sou escutada. Aqui, fora daqui não me ouvem. Uhum. Né? E é muito comum isso, muito comum. E aí a gente leva para o dia a dia da gente. Será que a gente, no dia a dia da gente, a gente ouve o parceiro, a gente ouve o filho? Ou a gente também está correndo, né? Enquanto tá ouvindo, tá fazendo outra coisa. Então você não está fazendo. Sim. Fazendo 10 coisas, né? Tá ali no telefone, tá ouvindo o filho, vendo a notícia, né? E preparando a janta. É horrível. Não seja dividido. A divisão nunca ajuda. Já dizia Melanie Klein. Não seja dividido. Mas eu acho que o próprio dia a dia vai fazendo isso com a gente. A gente, voluntariamente, vai entrando nessa cadência. Sim. Né? E se achando incapaz quando não consegue seguir essa cadência. Né? Quantas crianças ficam desajustadas na escola porque não seguem o ritmo da escola? Uhum. Né? Não, ela tem o ritmo dela. Né? Deveria se respeitar o ritmo da criança e não a criança se adaptar ao ritmo da escola. Né? É o que a gente faz a vida toda. Né? A gente vai se adaptando ao ritmo que a gente vai se impondo. Né? A gente aprende lá atrás que tem um ritmo a ser seguido. Tem né? uma conversa aí, né? Porque imagina também se o paciente ele resolve chegar na hora que ele bem entende. Ou seja, tem uma hora marcada. Tem que ter um mínimo de administração. Não né? é? Então Mas ele tem o tempo dele definido. Dele. Tem. Não é? Então tem uma conversa aí. Mas, fechando o bloco, se você acha que você está do lado do bem e que o outro é mal... Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está bem. Acorda desse sonho, Alice. Acorda desse sonho, Alice. Enquanto é tempo. Para não ter a mesma surpresa que o rapaz teve, né? Vamos à arte para aprender. Vamos à arte um pouquinho para aprender, né? Tá aí, né? Tá aí. Bom, muito obrigado por ter nos ouvido até agora. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, Lilian. Obrigada, meu querido. Até a próxima.